senhoras e senhores, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta. Hoje a gente vai falar sobre a obrigação de dar e vamos aprender duas coisas, que tem duas coisas que o direito adora muito: pirâmide e teoria tricotômica. Você vai ver a teoria tricotômica do Miguel Reale, você vai ver a pirâmide de Kelsen, é uma coisa que o direito adora, eu não sei porquê. É um probleminha que a gente tem. Então, a gente vai falar da primeira obrigação, certo? Que é a obrigação de dar. A obrigação de dar consiste em transferir propriedade e posse. São coisas diferentes. A propriedade, ela seria o valor documental da coisa. Então, por exemplo, quando você tem a propriedade de uma casa, você tem um documento dela, você tem ela em registro de coisa pública. Já a posse é você deter o bem em si. Por exemplo, você pode ter um carro e você pode ter a posse do carro, entendeu? Você pode ter ele ali materialmente, mas você não pode ter a propriedade do carro, que seria a documentação do carro. O ideal é quando há transferência de ambos, de propriedade e de posse. Entendeu? Só que, como eu falei, pode ser que haja ou não um conflito dentro dessas coisas. A pessoa pode transferir a propriedade, mas não a posse. A posse, mas não a propriedade. E aí, como diria o grande Miguel Reale, nosso grande mentor espiritual, o cara fez muito pelo direito, você vai ver o conflito e é nesse momento que o direito brilha. Para existir direito, tem que existir conflito. E uma coisa também que é importante. Quando a gente está falando disso, novamente eu reitero, estamos falando de relações econômicas. Porque o ser humano, é da natureza do ser humano não gostar de nada incerto. Já dizia Maquiavel. O ser humano gosta do certo, do preciso, do que vai ocorrer nas suas projeções futuras. E quando você está falando de sociedade organizada, onde a economia e troca de bens, essa certeza de que haverá transferência da posse e da propriedade garante uma melhor fluidez dos negócios, uma melhor segurança jurídica, e no decorrer de uma melhor segurança jurídica e estabilidade das instituições, você tem um melhor plano econômico. Agora, retornando aqui, vamos a dar coisa certa. Coisa certa, que para os romanos significa espécies. Estudei, tá de brincadeira comigo, meu parceiro? Ela assim consiste em uma coisa certa, determinada, uma coisa específica, uma coisa diferente de todas as outras por suas características. Ela pode ser móvel ou imóvel. Para relembrar, bem móvel é todo aquele que pode se locomover de ponto A a ponto B sem que haja dano ou perca a ele. Imóvel é tudo aquilo que não pode se mover sem que haja dano ou perca para ele. Perca ou deterioração, né? Alguma coisa do gênero. Então, dar coisa certa, a coisa certa é aquela coisa que ela é altamente especificada. Por exemplo, um carro, placa X de modelo Y, ano tal. Tá vendo? Ele é inteiramente específico, ele é certo. Não pode haver nenhuma outra coisa no mundo que seja tão específico quanto aquilo. Aquilo é único, entendeu? Aquilo é uma espécie única. Por exemplo, uma casa no Guarujá de forma tal, na rua tal. Aquilo ali torna único, torna específico, torna um gênero só. Mas, como a vida não é um morango e as coisas não podiam estar tão fáceis assim, a gente vai para coisa incerta. Coisa incerta, ela é uma coisa em que falta um elemento. Por exemplo, você pode determinar o gênero, você pode determinar a quantidade, mas você não determina a qualidade. Entendeu? Ou você determina a qualidade, o gênero, mas não a quantidade. Falta algo a essa coisa. Falta algo que a torne específica. E vocês devem se perguntar, ué, mas
Por que isso? Qual é o sentido da segurança jurídica que eu falei outrora? Porque há necessidade de se ter uma flexibilização quando você está falando dos múltiplos negócios que podem ocorrer na sociedade. Quando você fala em sociedade, você está falando de pluralidade. Quando você tem isso, você tem vários elementos. E essa coisa incerta, ela é útil em determinadas negociações, por essa própria característica dela maleável. Então ela deveria ser regulamentada, deveria não, ela é regulamentada, né, pelo Código Civil justamente por causa disso. Vou dar um exemplo muito bom que tem no excelente livro do Direito Civil Esquematizado. Um exemplo das 10 sacas de café. Você imagina o seguinte, 10 sacas de café, certo? Ele especificou o gênero, café. Ele especificou a quantidade, 10 sacas. Mas ele não especificou a qualidade. Então pode ser um café maravilhoso, um café boliviano, extremamente saboroso, ou um café ruim. Entendeu? Como falta algo a essa coisa, falta um dos 3 elementos, mas mesmo assim essa coisa ainda pode ser negociada. Agora, adiante, agora, coisa certa, coisa incerta. Isso aqui é um ponto até interessante que você vai ter um pequeno conflito ali. Conflito aparente de normas. Porque, como eu falei nas outras aulas, o contrato ele não gerava posse ou domínio, certo? Só a tradição gerava posse ou domínio. Mas você teve uma mini reforma no CPC, que é o Código de Processo Civil, em 1994, pela Lei 10.444, de 7 de maio de 2002, minto, a primeira reforma foi em 94. Essa lei foi a que reformou a lei. Entenderam, né? Vocês são inteligentes pra caramba, vocês são inteligentes. A galera boa, a galera boa. O que importa é o seguinte, teve uma lei em 2002, que eu vou ler ela aqui, 421 do CPC, que em verbis, você adora, né? Pô, latim, parece que você vai lançar uma magia de Harry Potter, mano. Maneiraço. Uma das poucas coisas maneiras do direito. Brincadeira. Direito é maneiraço. Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedisse em favor do credor mandato de busca e apreensão ou de emissão na posse, conforme tratar de coisa móvel ou imóvel. Impossibilidade de entrega de coisa diversa, ainda que mais valiosa. Isso aí vai ser o que a gente vai falar daqui a pouco, mas o roteiro deu uma pegada aqui. Mas então, conforme eu falei, essa pequena reforma no CPC faz com que o contrato gere uma certa obrigação. Mas o Código Civil, ele diz que não há essa obrigação. A obrigação só se concretiza com a tradição. Sabe, como que há elementos, como que há um certo conflito aparente de normas. Você tem o CPC diz faça isso e o Código Civil faça aquilo. Agora, mais, assim, sendo pragmático, sendo dogmático, dentro da aula de civil, sigam o Código Civil. Por exemplo, em uma prova, em algum elemento de trabalho que o professor pedir, sigam à risca o Código Civil. Então, por exemplo, se cai numa prova, se cai alguma coisa assim, você fala, olha, não gera essa obrigação, o contrato não gera obrigação, só a tradição vai gerar obrigação. Só a tradição transfere a posse ou propriedade. Entendeu? Joguem mais no certo. Vamos aprender o básico primeiro, depois a gente vai passando para os elementos mais avançados. Agora vamos ao que eu li outrora aqui no roteiro de forma errônea. A impossibilidade de entregar coisa diversa, ainda que mais valiosa. Lembra que eu falei que o ser humano ele não gosta de incerteza? O ser humano gosta de certeza. É da nossa natureza. Então, se você combinou que você entregaria X elemento à pessoa, o Código Civil te obriga a entregar aquele elemento daquela forma, daquele jeito. Se você tentar entregar para a pessoa algo mais valioso ou algo menos valioso, vocês terão que entrar em um novo acordo. Não se pode substituir uma obrigação por outra obrigação.
Porque se senão, é um mecanismo até bem lógico, porque senão ia gerar muita insegurança jurídica, muita insegurança social. Entendeu? E não é esse o objetivo do direito. O objetivo do direito é gerar estabilidade, harmonia e tentar minimizar os resultados negativos de um conflito na sociedade. Porque a sociedade sempre vai existir conflito. Não existe a sociedade utópica, maravilhosa, que não existe conflito. Sempre vai existir conflito na sociedade. Então, sobre essa impossibilidade de entregar coisa diversa, é esse raciocínio que norteia todo esse artigo 313 do Código Civil. Então você vai ter esse elemento de segurança. É sempre essa palavra. Segurança. Como disse a Lúcia, o mens legem, o objetivo daquilo ali, a intenção é essa. É dar segurança econômica, é dar segurança jurídica. Por exemplo, você vai estar com a dúvida em uma prova. Será que é A, será que é a B? Se você ter esse elemento, esse princípio norteador, você vai ver que existe essa diferença. Vai ter uma que às vezes é muito parecida com a outra, mas se você entender que esse princípio é gerar segurança, é gerar estabilidade, é fazer com que os negócios sejam certos, sejam objetivos, sejam seguros, vocês vão ter uma possibilidade, uma ferramenta a mais para você tentar ser mais bem sucedido nas suas provas. É isso, senhoras e senhores, muito obrigado. Um beijo a todos vocês e vamos fazer o bem, que o mundo já está cheio de mal já. Muito obrigado.